Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui uma tela de login feita com a biblioteca LVGL e vou apresentar também na tela aqui alguns recursos da implementação. Vou explicar como é implementado, é bastante simples, é um código muito fácil de implementar. E aí eu vou dar umas dicas e explicar como que eu coloquei cada um dos recursos aqui. Então ainda é uma aplicação simples, aqui a gente já consegue fazer acionamento dos relés, mas ainda não implementei todos os recursos da placa. Minha intenção nesse momento é mostrar o poder da biblioteca LVGL. Então vamos começar aqui pela senha. Se você olhar aqui, ó, tem um olhinho. Esse daqui é um dos recursos da biblioteca, que ela utiliza alguns símbolos também. Então eu criei uma tela de login para iniciar a conexão com o display. Depois do login ele faz a conexão com o Wi-Fi e disponibiliza os recursos. E também coloquei um logoff. Então vamos lá, coloquei a senha de 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é Enter, aqui é para corrigir. Aí ele conecta. Só depois de fazer a conexão, ele entra no Wi-Fi. Não sei se dá para perceber aí, ele faz uma animaçãozinha. Eu também configurei a animação. A animação é simples também de implementar. Então todos os recursos de display são muito fáceis de implementar. O difícil mesmo é resistir à tentação de encher o display de recursos. Aqui eu estava tentando fazer um relógio, mas esse widget é muito feio. Então eu vou remover ele depois, vou implementar recursos funcionais. Aqui também faz parte de um artigo anterior, que é a matriz de botões também. Da mesma forma do login, eu usei matriz de botões em vez de botões, porque isso aqui economiza muito recurso. Então aqui já está funcional, eu consigo bater os relés também. Ele já mantém o estado. Para manter esse estado, você configura o botão como toggle. E ele fica vermelhinho enquanto estiver ativo. Setup também foi o primeiro tutorial, onde eu mostrei a utilização de botões normais. Isso aqui é botões normais, é fácil de fazer alinhamento. Eu vou mostrar todos esses detalhes na tela. Se você reparar, quando eu mudo aqui de aba, o símbolo de logoff e o título aqui embaixo do BitAllByte LVGL, eles permanecem, eles não mudam, tá vendo? Então, essa biblioteca também trabalha com camadas. Isso é incrível. Nós conseguimos interagir com componentes independentes, podemos excluir um componente a qualquer momento ou recriá-lo dinamicamente. Então é um recurso muito bom da biblioteca também, porque ajuda a economizar memória. Então o custo fica na flash, né? Todo recurso que você implementar precisa ficar alocado em algum lugar para quando ele for utilizado. Então agora aqui o logoff. E ele volta para a tela de login. Aí você protege os recursos e uma pessoa não autorizada não conseguiria acessar os controles, como por exemplo os relés. Agora vamos dar uma olhada no código. Então agora vamos ver o código da aplicação. E aí eu aproveito para dar uma explicada por que eu prefiro usar VS Code em vez da ideia do Arduino. Vamos começar aqui pelo VS Code. Se você não está acostumado, não usa ainda a IDE VS Code, então eu recomendo instalar o plugin do Platform.io. Aí ele vai ter uma entrada aqui, e esse daqui é o menu do Platform.io. Então normalmente da aplicação é aqui, e aqui é o menu do Platform.io. Se você precisar de uma biblioteca, aqui embaixo temos Open para abrir o home do Platform.io. E aí nós vamos aqui em bibliotecas e digitamos os nomes das bibliotecas que queremos. Search. E essa para mim já é uma vantagem em cima da ideia do Arduino. Em vez de abrir uma outra janela para ter que instalar a biblioteca para depois ver o exemplo, você já consegue ver o exemplo da biblioteca aqui antes de instalar. Então já dá para ver se te agrada e você instala ou não a opção que tiver de biblioteca para a função desejada. Ou esse exemplo aqui é ruim, não gostei do jeito de usar, então procura outra biblioteca, instalo só depois. Na Arduino IDE tem que instalar a biblioteca, abrir um exemplo e aí ver o código. Mas vou fechar de novo o home aqui. Outra coisa que me agrada bastante é
a utilização de abas, né? Eu consigo pôr o código lado a lado. Aqui eu estou deixando nas duas telas principais, que são as duas telas principais da aplicação, o login e o main app. Aqui é o que vai mostrar as abas, e aqui é a tela de login que inicia antes da aplicação principal. Então, se não passar pelo login, não inicia essa aplicação. Agora, uma explicada rápida no código. Aqui temos as bibliotecas, a definição de altura e largura do display, a famosa credencial de login da minha rede, a instância do PCF8574, a instância do display do drive do touch, que é com TFT e SPI. Essa biblioteca ela é bem utilizada também para desenhar interfaces, mas no caso aqui a gente só está usando ela para controlar o touch, ela é o driver do touchscreen para a gente. Aí criamos uma variável para o buffer do display, que é bom ter um buffer do display para ter uma interface fluida. Pela documentação, a recomendação aí é 10% do tamanho total da tela. Duas variáveis para guardar o XY, né, a posição XY do touch. Um limitador de toque, porque se você clicar no touchscreen, ele vai ficar gerando evento o tempo que tiver lá em cada ciclo, né? Então, dentro de um ciclo, ele pode gerar um monte de eventos. Para que ele gere só um evento dentro de um determinado tempo, então eu criei uma variável aqui que pega o milis e depois eu mostro onde que ela está, como que ela está sendo utilizada. Uma variável para guardar a senha, criei uma senha numérica de 6 dígitos. Por que criei uma senha numérica de 6 dígitos e não usuário e senha? Porque eu estou usando o display na posição vertical. E na posição vertical não dá para usar o teclado, fica muito apertado. Então eu preferi criar um teclado numérico e colocar uma senha de 6 dígitos. Aqui a senha de exemplo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o usuário vai entrar com a senha e ela vai ser comparada com essa senha aqui. Isso poderia ser feito no sistema de arquivos, usando SPIFs, por exemplo, no ESP32, ou gravado na EEPROM e lido toda vez que o programa é carregado. Mas no caso do ESP8266 e do ESP32, a melhor opção é gravar no sistema de arquivos. Aqui são widgets que são utilizados, por exemplo, eu vou mostrar mais para frente. Isso daqui é uma maneira fácil de manipular um componente que está em qualquer lugar do programa. O lado ruim disso é que você acaba esparramando os recursos pelo programa e fica difícil de gerenciar o código, né? Se tiver 15 elementos, tudo esparramado, fica difícil de tratar. Botões da matrix, né? Então, tem uma matriz que controla os relés. Eu vou mostrar o acionamento dos relés. Esse aqui são os 4 bits do PCF8574. Então, os relés estão no bit 7, 6, 5 e 4. Os outros 4 bits são entradas. Então, para ordenar conforme está na placa, da esquerda para a direita está o 7, o 6, o 5 e o 4. Mas no array aqui vai ser posição 0, 1, 2, 3. Então fica fisicamente ordenado assim. Por isso que eu criei esse array aqui. Aí tem os labels do botão. Quando você cria uma matriz de botões, tem que terminar com uma string vazia. Então aqui eu tenho os 4 botões e a string vazia. Isso aqui é mandatório, está na documentação. Aqui são protótipos de funções. Por que protótipos de funções? Pode ser que você tenha passado pela experiência de tentar compilar um programa que compila na ideia do Arduino e não compila no VS Code. Pode ser simplesmente a ordem das funções. Você pode estar chamando uma função que foi declarada depois da chamada. Vou tentar compilar aqui para mostrar agora. Eu comentei a tela de login. Na hora que eu compilar, ele vai dar erro. Ele vai dizer que o login screen não foi declarado. Então, se eu declarar o protótipo, eu pego todas as funções, todos os protótipos de funções e declaro aqui antes de começar o programa, aí eu não vou ter problema para compilar. Então, em vez de ficar reorganizando as funções, é só colocar os protótipos das funções antes de começar o programa. Aqui eu tenho uma task, que é o padrão do RTOS, que só o ESP32 oferece, ou se você instalar o RTOS pro Arduino. Essa aqui é uma task que vai iniciar o Wi-Fi depois que o login for efetuado.
Aí lá no setup, depois que chegar no setup e no loop, aí eu mostro por que eu criei uma task. Aqui são os callbacks. O que são os callbacks? Nós temos duas telas e nas telas nós temos os elementos. Esses elementos, eles geram eventos. E os eventos devem ser tratados por funções que recebem esses eventos. Então aqui temos um callback do botão power, que é um botão que eu coloquei para fazer logoff. Então se o usuário está lá usando, quer travar a tela para pessoas não autorizadas não utilizarem, não acionarem relé, por exemplo, é só clicar no logoff e ele volta para a tela de login. O evento é lido aqui, qual é o tipo do evento, e conforme o evento, se bater o evento, aí a função vai e reinicia a tela de login screen. Aqui é o callback da matriz de botões que controla os relés. Então nós temos lá os botões, lá os 4 botões, a matriz de botões, ela gera um evento também. Aí aqui nessa função pega o valor que está no botão, no label lá, atribuído ao botão, e aí liga ou desliga o relé. Aqui é o callback do keypad de login. Como tem espaço aqui ainda no teclado, poderia ter utilizado umas letras também, ATF, por exemplo, e criar uma senha mais complexa. Mas, para exemplo, isso já é o suficiente. Tá. Então, o que acontece? Temos aqui várias condições que precisam ser tratadas. Porque quando tem interação com o usuário, é um pouquinho mais difícil. Tem que prever ações que gerem erros por parte do usuário. Não é uma lógica que vai se repetir sempre. Pode haver variações. Então, essas variações do usuário têm que ser previstas. Então, a primeira condição, a senha bate. Ok. Ele vai fazer o login, deleta o objeto de login, né, que essa aqui é o callback do próprio login. Então ele vai lá e deleta o objeto, inicia a main app e inicia a task do Wi-Fi. E aí você vai ver lá que vai ficar rodando o spinner, e a hora que o Wi-Fi estiver conectado, essa task chama o label que está no centro do spinner e faz aparecer o ícone do Wi-Fi. Condição 2, a senha não bate. A senha não bate, não deve passar. Ele zera a senha de novo e o usuário começa tudo de novo. Claro que isso aqui pode ser mais informativo. Poderia mandar a mensagem lá para o label e o usuário ver visualmente. Eu simplesmente estou zerando a variável lá e vai ter que digitar de novo. Condição 3. Digitou mais do que deveria. Então o usuário está digitando lá e sem querer digitou uma senha de 7 dígitos, 8, não importa. Ele zera e tem que começar de novo a digitar a senha. Condição 4. Ainda não completou a senha, então concatena. Condição 5. Corrigindo a senha. Ele digitou um número errado. Então ele vai lá no X e apaga. Então se apagou, ele vai lá e decrementa. Só que tem que tomar um cuidado, porque o cara pode estar apagando e querer começar tudo de novo e ficar apertando um monte de vezes na tela. Então aqui está fazendo um decremento. Aí chegou no 0, ele ainda está lá apertando. O que vai acontecer? Vai invadir outro endereço de memória, né? Então, para não ter problema, verifica aqui se é maior do que 0 para fazer o decremento. Se não, continua sendo 0, não importa quantas vezes seja clicado para retornar. Então, o que nós temos na tela de login? Criamos uma página. Aqui eu criei um tipo página. Definimos o tamanho, desabilitamos o scroll e fazemos o alinhamento. Aqui é o keypad. Então, se você quiser formatar uma matriz de botões, é só pôr um /n onde você quer que quebra. Nunca esquecer de finalizar com uma string vazia. Ajustei um pouquinho o tamanho aqui e defini o callback. Então agora ele vai lá no event handle password, que é aquela função que eu acabei de descrever, que faz todo o tratamento conforme o evento vai sendo gerado. No início eu crio um label, né, que é o que vai mostrar a senha. Então eu defino o texto com o símbolo. E aqui já é uma das coisas que o Visual Code é melhor do que a ideia do Arduino. Eu quero saber quais símbolos eu tenho, né? Aqui é óbvio, né? Até o nome é relativamente óbvio. Mas eu quero saber quais símbolos mais eu tenho. Eu posso consultar a documentação, se eu não lembrar o nome do símbolo, mas sei qual é o símbolo. Ou então eu venho aqui, aperto Ctrl e clico no símbolo. Aí ele vai me abrir a definição. E aqui eu consigo ver todos os símbolos que tem. Eu queria o símbolo de next, de eject. Então, isso daqui é uma das coisas que agiliza a programação. Outra coisa, não lembro o nome da função. Então, LV
objeto, aí ele vai mostrando uma lista para mim, só que eu queria alguma coisa relacionada a color, então aqui mesmo eu já escrevo color. Eu escrevi o nome da função errado, mas ele trouxe o que tem color aqui, tá vendo? Então eu só tenho que escolher a função e ele já corrige. Usar o Visual Studio Code vai agilizar muito a programação. Perceba que aqui é só uma tela, a tela fica gerando o evento é tratado pelo callback, e o callback toma as devidas ações conforme explicado anteriormente. A mesma coisa a main window, né, a main app. Criei um tab view, coloquei ela na janela principal. Podemos criar outras screens, né, mas essa daqui é a padrão. Então nela criei 3 tabs. Pronto, temos aqui o Dash, Events e Setup. Aí na tab 1 comecei a adicionar os widgets que você vê após fazer o login. Então a mesma coisa para cores. Que cores que eu tenho? Eu posso definir a cor, ou eu uso o Ctrl, clico, ele abre aqui a declaração de cores, e aí acabamos descobrindo que tem uma forma de gerar cores a partir do RGB. Então não preciso nem usar as cores definidas. E o display, ele é RGB 565. Então essa aqui já é uma função que converte o RGB para 565. Bom, aqui eu criei um gauge, mas só que ele é muito feio, eu ia usar para fazer relógio, já desisti, parei no caminho. Então nem vou explicar nada a respeito disso. Aí temos o spinner, que fica lá rodando enquanto não acontece a conexão do Wi-Fi. Então ele chama preload, ele fica lá rodando enquanto não acontece a conexão do Wi-Fi. Aí criei um label Wi-Fi, coloquei o símbolo do Wi-Fi dentro e deixei ele oculto. Então a hora que o Wi-Fi conectar, aquela task que faz a conexão do Wi-Fi vai lá e troca o hidden para false. E aí aparece o label. E lá eu fiz uma animaçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Olha só. Então, no surgimento, eu fiz um fade in de uma duração de 3.000 segundos com 500 milissegundos. Aqui é o controlador do display, né? Faz o flush. Aqui é o dispositivo de entrada. Aqui está pegando o toque lá do driver do TFT SPI. E no setup, o que nós fazemos? Aqui nós fazemos aquele procedimento padrão de inicializar as bibliotecas, inicializar o display. Essa calibração aqui serve bem para o display nessa rotação. Inicializado o display com o buffer do display. Aqui inicializa o display e aqui inicializa o driver. Então zera a variável e inicia a tela de login. Ela não fica presa aqui. Isso aqui executa assincronamente. Ele já vai entrar direto no loop e vai ficar rodando esse ticker aqui o tempo inteiro. Se eu chamasse a app depois a main app depois do login, ele ia executar o login e ia executar o main app em cima. Então o main app só é executado quando o login é feito corretamente. E por isso dependeu de uma task para executar assincronamente a tarefa e permitir que a segunda tela rodasse sem interferências. Essa é a apresentação do código do programa. O programa você viu aí como que ficou. Obrigado por assistir. Se assistiu até aqui, agradeço. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.